Bom, um outro alimento aqui que foi citado, que a gente chegou a falar um pouquinho, é a questão do álcool, da bebida alcoólica. Muita gente acha que, para dar uma relaxada, eu só consigo cantar se então, uma coisinha, né? Então, é isso. Daí pode trazer algum prejuízo? O benefício que haveria seria esse mesmo, né? De eu fico mais relaxado e aí eu consigo melhor da minha potência, porque aquela tensão se esvai. Então, a gente não pode negar que o álcool faz isso, é por isso que ele é usado há tanto tempo, né? Em todas as sociedades, enfim. Mas qual que é o problema para a produção vocal? Primeiro, álcool, na mínima quantidade que for, tem uma certa influência sobre o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central está ali no nosso cérebro, controla todos os movimentos do corpo, né? Se a gente pensar que para cantar a gente precisa da ação muscular das pregas vocais e da ação muscular de todo o trato, preciso mexer minha língua, né? Acertar a articulação lá, não, esse som é aqui, o ponto é a língua nesse dente, né? Tenho que abrir a mandíbula assim, enfim. É tudo músculo, né? A fonação é músculo, é por músculo. Então, a gente tem lá o controle do sistema nervoso central que vai ficar um pouquinho abalado. Então, a gente pode perder, dependendo de quanto tomou de álcool, esse controle, né? Segunda coisa é que a gente tem uma perda de inibição, que, né, num primeiro momento é positiva, né? Mas num outro momento, perda de inibição quer dizer, você vai também achar que você está podendo muito, né? Às vezes você vai tentar fazer algumas coisas que você normalmente não faz. Então, o que a gente às vezes tem de problemas após show, assim, após apresentação, com a pessoa que bebeu álcool? Pequenos traumas, às vezes hemorragia, por causa que resolveu cantar muito forte, se empolgou, ficou emocionado, chorou. E aí, então a gente tem essa perda de inibição e às vezes tem uma extra função, né? Vai um pouco além do que a gente poderia. E o último problema é do álcool em si, porque um álcool resseca. Então, se a gente diz que todo trato tem uma certa secreção que está ali numa densidade ideal, e a gente não pode deixar ela engrossar, porque fica com aquela sensação de que está pegando, né, está pegajoso, eu também não posso acabar com a secreção, porque eu vou ter um atrito muito grande entre os tecidos. E o álcool, ele desidrata, né? Ele tira a água dos tecidos. Então, por onde ele passar, né, em toda a cavidade oral e no esôfago, vai desidratar. E depois, quando ele for absorvido, no nível sistêmico, vai cair a volemia também, ele vai tirar a água do sangue. Então, aí os tecidos vão ficar desidratados de uma forma geral. Então, não é um bom negócio. Não é. Eu sei que é difícil, porque, assim, o álcool mais, vamos dizer assim, popular, né, entre os cantores é o conhaque, por causa da sensação que ele dá rápida de aquecimento. E as pessoas não costumam tomar muito pouco, assim. Você toma pouco? É pouco, é quanto? Uns 2, 3 cálices. Mas 2, 3 cálices não é tão pouco. Então, na verdade, esse que é o problema, né? E o que eu costumo falar para os meus alunos é que é o seguinte, bom, então eu vou agora tomar um pouquinho de álcool para ficar relaxado toda vez que eu cantar. Eu digo, o objetivo seu é cantar sempre, todos os dias, você quer se profissionalizar, então provavelmente você vai se tornar um alcoólatra. Exatamente. Todo dia, né? Então vai ficar complicado. A gente orienta a tentar procurar outras formas de relaxamento, né? Que precisem desses artifícios, como remédios, medicamento, álcool, enfim, que seja uma coisa mais livre de química, vamos dizer assim, né? Independência, né, da química, vamos buscar a química interna, né? Bom, outras coisas que perguntaram, eu achei até curioso, perguntaram sobre a questão do glúten. A lactose estava na história do leite, que a gente falou, é isso, por causa né? da gordura, mas tem um a mais também sobre o lactose. Então fala pra gente, a lactose e o glúten que perguntaram. Aqui do leite, quando eu falei do leite, eu falei mais em relação à gordura que o leite tem, né? A dificuldade de digestão do leite, porque o leite, na verdade, se a gente pensar no leite que se consome mais, né? É um leite de vaca, que tem proteínas feitas para o trato gastrointestinal dos bezerros, assim, de verdade. Não que a gente não metabolize, a gente metaboliza, a gente consegue lidar bem com ele. Mas tem muitas pessoas que não se dão bem, que tem, por exemplo, excesso de produção de gases, ou que tem um desarranjo intestinal quando consome leite, né? E aí, e também por causa da gordura, como eu já falei antes. Agora, pensando só na lactose, tem pessoas que têm alergia à lactose e intolerância à lactose. Nesses casos aí, são casos de realmente
impedimento, vamos dizer assim. Claro que quem vai falar, olha, você não pode consumir nenhum item com lactose não é o fonoaudiólogo. Normalmente tem um acompanhamento médico ou do nutricionista, né? O que eu digo é que, assim, aquelas impedições totais, né? Você não pode comer isso. Quem faz é o médico, nutrólogo ou nutricionista, né? O fonoaudiólogo tenta manejar. Ah, isso você vai comer agora, isso depois, ou um pouquinho menos. A gente só faz adaptações, né? Mas não restrições totais. Mas, enfim, esses são casos que às vezes você precisa de restrição total, porque a pessoa não pode consumir nada que tenha lactose, porque ela começa a ter refluxo, ela vomita, tem diarreia, ou ela tem constipação, né, que é o oposto. Enfim, ou então, no caso de alergia mesmo, ela pode ter até uma reação anafilática, né? E aí tem aquela sensação de excesso de secreção por causa da própria reação alérgica, enfim. Então, para falar de lactose, esse seria o problema para as pessoas que têm intolerância ou alergia, que também são coisas diferentes, né? A gente pode até falar. Mas tem pessoas que provavelmente não sabem que tem essa intolerância, né? Exatamente. Tem pessoas que não sabem, que vão levando, não percebem, mas é porque o leite está muito presente na nossa vida, né? A gente falou do chocolate. Chocolate tem leite. Né? Se for chocolate ao leite, é o que tem o maior teor de leite. Bolo tem leite. A gente vai comer uma bolacha, tem leite. Então, o leite está presente em alguma quantidade maior ou menor em muitos alimentos, né? E aí as pessoas às vezes não conseguem fazer a relação, elas passam mal, sentem algum tipo de desconforto, que às vezes pode ser só uma cólica, um aumento, né, de gases, assim, acha que tudo bem, daqui a pouco passa, a pessoa convive com isso e não percebe. E até para o glúten, né, falando agora do glúten, tem casos que isso acontece, que é impressionante, assim. Porque quem tem intolerância ao glúten, né, que é a doença celíaca, em geral, tem sintomas muito fortes, né? Diarreia muito frequente. Então, assim, comer um pãozinho francês, a pessoa tem diarreia, tem vômito, enfim, é um quadro mais complicado. Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que têm doença celíaca a vida inteira e vão descobrir só quando o sistema já não está aguentando mais fazer as compensações. Então, quando tem 50 anos, 55 anos, né? Não é tão comum, mas acontece. Ou então, é aquela pessoa que passou a vida toda tendo problemas intestinais e nunca ninguém diagnosticou. Aí tirou o glúten, né? Cortou o trigo, farinha de trigo, a pessoa fica bem. Então, o problema do glúten, em geral, é por conta disso. São as pessoas que têm algum tipo de intolerância, ou que têm doença celíaca que não sabem, porque ele causa má absorção, dificuldade no trânsito intestinal, o tempo de digestão demora muito mais, né? Tem pessoas que vomitam mesmo, e o próprio vômito em si é terrível para a voz, né? Porque aí sim, o ácido estomacal que no refluxo vem a conta-gotas, no vômito vem todo. E aí atinge dente, atinge língua, atinge o caminho inteirinho. Às vezes sai, né, até nariz, mucosa nasal, tem pessoas que têm fluxo de vômito pelo nariz, que não é um vômito muito intenso. Então, o glúten tem essa relação com dificuldade de absorção mesmo, né? E o glúten está presente na farinha de trigo. Então, aí, imagina, né? Pão, pizza, bolacha. O que é farinha de trigo? Exato, é complicado. Então, a maior relação, né, que eu já vi até agora, que eu já estudei, de problema de voz com glúten é de pessoas que têm doença celíaca ou alguma intolerância no nível que não chega a ter um diagnóstico de doença celíaca, mas que já não tem uma absorção muito boa, assim, né? E é complicado, porque às vezes a gente fica também num dilema, porque vamos supor que a pessoa não tenha diagnóstico de doença celíaca, né? Aí ela diz assim, mas quando eu como farinha branca, né? O termo mais usado é esse, eu como farinha branca, eu me sinto mal. Então tá bom, antes do show, antes da apresentação, no dia você não vai comer farinha branca. Então eu vou comer farinha integral. Ok. A farinha integral, em relação à farinha branca, em termos nutricionais, é uma maravilha, não tem nem o que comparar, né? Tem muito mais nutrição na farinha integral do que na branca. Mas, por ela ser integral, o tempo de digestão é maior. Né? Então, se você comer algo com farinha integral, provavelmente você vai ter que demorar mais do que aquele tempo que eu falei, para poder ter o estômago livre, ter o esvaziamento gástrico e não ter nenhum tipo de desconforto. Então, às vezes fica o que é melhor na hora de montar um cardápio. E uma coisa que você colocou aí, não sei, que eu coloco um pouco da minha opinião, né? Os hábitos são importantes. Eu acho que também ter uma alimentação voltada só para o dia da apresentação é meio complicado, porque como você falou, eu tenho que conhecer o corpo
saber como ele funciona. Aí eu resolvo, eu sempre como tudo com farinha branca. Nesse dia eu vou fazer tudo integral, vou mudar completamente meu cardápio. Pode ser uma furada, né? É claro, mesmo porque você não vai mudar, né, todo o funcionamento do seu corpo num dia só, de fato. Não dá para você. São paliativos. Esses são todos cuidados paliativos. Você muda uma coisa só naquele dia, é paliativo. O ideal é você ter uma reeducação, né? E aí que eu acho legal o trabalho com a nutricionista, porque e dá muito certo, né? Quando você consegue fazer um programa de técnica vocal com o professor de canto, condicionamento vocal com fonoaudiólogo e uma reeducação alimentar com o nutricionista, funciona às mil maravilhas, assim. Porque, inclusive, é claro, né? Eu estou aqui falando de alimentação, mas não sou nutricionista. O nutricionista tem uma visão mais ampla, inclusive, do que vai te dar, né, para aquele momento, o que você precisa mais, né? Se é mais proteína, mais carboidrato. Vai fazer um balanço mesmo nutricional que vai complementar tudo isso que eu estou falando. Porque agora tudo que eu estou falando é mais uma visão mais de como vai funcionar isso para a sua voz, e não necessariamente a nutrição, né? Entendi. Então, tem outras coisas a serem consideradas aí, né? E tudo que a gente está falando, a gente está falando de modo genérico, a gente já começou dizendo que é de pessoa para pessoa, por isso que você buscar o auxílio de um profissional, de um especialista para entender a sua situação é sempre o melhor caminho. É sempre o melhor. E isso, aproveitando que você falou, tomar cuidado com as listas, sabe? Tem alguns profissionais que têm as listas. Olha, eu vou te dar uma lista do que você pode comer e do que você não pode comer. A lista do não e a lista do sim, assim. Cuidado com essas coisas, porque não existe. Né? Não tem como. Eu falei para você no começo que eu trabalho na graduação de musicoterapia, né? Uma faculdade aqui em São Paulo. E é muito comum, às vezes, como é uma ciência, uma área que é pouco conhecida, existe ainda uma mentalidade assim, às vezes as pessoas querem uma playlist. Olha, eu quero uma playlist para me acalmar. Eu quero uma playlist para assim. E a gente fala, olha, a gente pode até, né, indicar uma coisa ou outra que tende a deixar você, mas na verdade as histórias são tão individuais, né? Porque tem, por exemplo, aquela que a gente fala de forma generalista, música clássica é bom para acalmar. Para um fulano pode ser terrível, o cara não pode ouvir aquilo e falar, pelo amor de Deus, eu detesto o pessoal. Música instrumental, tem que ter alguém cantando, ou então aquele pessoal cantando, não gosto. Como é que você vai falar que o cara vai se acalmar? É verdade. Então, assim, isso é importante. Cuidado com as listas de sim, não, com as fórmulas prontas. A gente pode, sim, falar sobre a média e o que acontece com a maioria. Mas você precisa se observar e se você precisar e quiser, procurar alguém para ir te orientando também. Que são as respostas, né? Eu acho. Morgana, ainda para a gente tentar fechar essa parte dos desfavoráveis, perguntaram sobre a questão de consumo excessivo, porque a palavra excessiva é o grande problema, né? Se fosse pouquinho, tudo bem. Mas a pessoa que come muita coisa doce ou come muita coisa salgada, o salgado e o doce, será que a gente consegue achar aí uma resposta aqui sobre esses excessos? O que isso influencia na hora de cantar? Tá, sobre o excesso, a primeira coisa é volume. Se você come qualquer coisa em excesso, você vai sobrecarregar o seu estômago. E aí, para ocorrer esse esvaziamento, vai demorar muito tempo. Então, você pode ter uma sensação, que geralmente as pessoas falam, sensação de empachamento, né? Que é você ficar com aquele estômago alto, assim. Você vai ter aquilo por muito mais tempo. Isso prejudica por causa da movimentação diafragmática, né? O seu diafragma vai ficar com pouco espaço para se movimentar. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, estômago muito cheio, muito tempo, favorece aumento da acidez, porque o estômago vai tentar dar conta daquilo e vai produzir mais ácido. E aí você tende a ter uma chance maior, de novo, de azia, queimação, refluxo, uma série de coisas, né? Se a gente for pensar isoladamente na questão do salgado e do doce, salgado, e aí quando fala salgado, claro, a gente está falando de comida salgada, mas eu me lembrei dos salgadinhos, assim, croissant, pão de queijo, né? Eu lembrei disso que eu acho que é importante falar também. Também entra na lista do camarim, tá? Chega no camarim. E o que tem neles, né? Muita gordura, tem leite croissant, então dependendo de como foi feito, a gordura é no máximo. Tem 2 tipos de queijos diferentes, né? Mais a manteiga que está na massa daquele pão, enfim, gordura de origem animal que é bastante pesada, né, para metabolizar. Então, a gente está de novo sobrecarregando o estômago, favorecendo o refluxo, deixando o sangue com nutrientes que não são tão bacanas, fazendo
a secreção, a saliva, tudo isso fica mais densa e aí a produção vocal final se complica também, né? E se a gente for pensar no sal, excesso de sal na comida, que é uma outra coisa, não só no salgadinho, né? Você pode ter um aumento de pressão que não é interessante, né? Se você faz isso de vez em quando, não vai ter um grande problema na sua vida, a não ser o problema da desidratação. Você vai ficar com muita sede, né? Quando a gente come uma coisa muito salgada em quantidade, o que acontece primeiro? Dá muita sede, porque o corpo perde água, né? Aumenta a diurese, e você precisa repor essa água. Então, você vai ter que fazer mais pausas para beber água. E o outro problema, que é o problema a médio e longo prazo, é o problema da hipertensão arterial sistêmica, né? E a hipertensão arterial sistêmica é complicada porque ela causa uma série de problemas graves, né? Desde de problemas circulatórios até problemas vasculares cerebrais, enfim, problemas vasculares nas pregas vocais também. Então, a longo prazo é complicado. E o açúcar, o excesso de açúcar deixa você feliz, né? Que dá aquela... Ai, comi um docinho, fiquei relaxada, fiquei feliz. Mas o açúcar também agride bastante a mucosa do trato gastrointestinal e deixa, né, localmente a saliva mais densa também e prejudica a articulação para a maioria das pessoas. Então, acho que a gente pode agora falar, já falamos muito do que não é legal. É legal, assim, por exemplo, quando vamos falar sobre açúcar, eu particularmente já faz algum tempo que eu tirei o açúcar da minha alimentação. E aí eu gosto muito de frutas. Sim. Mas eu queria que você me falasse, então, de repente as frutas são amigas do cantor? Que fruta? Frutas, olha, vamos falar de uma forma geral, para começar, a fruta é sempre amiga, porque ela, né, se não for usada em excesso, claro, porque você falou do açúcar, a fruta tem o açúcar dela, que é a frutose, né? E isso eu sei dos nossos contatos múltiplos com nutricionistas, que eu vou aprendendo muito com elas, né? Eu falo elas porque a maioria é mulher, né? As nutricionistas. E o que acontece? Para uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, né? Comer uma fruta na hora do almoço, ok. Se ela comer duas, ela já vai aumentar muito a taxa glicêmica dela, pela frutose. Então, claro, a gente cai naquilo do excesso, né? Tudo que é em excesso, dependendo da sua condição clínica, da sua condição de saúde, vai ter um certo efeito. Mas, de uma forma geral, as frutas são amigas do cantor, porque tem muitos nutrientes bacanas, que deixam a secreção equilibrada, enfim. Agora, vamos lá. O que seria, dentre as frutas, o que a gente indica mais? Primeiro, tem a número 1, que todo mundo conhece, não é um mito, é verdade, que é a maçã. A maçã, de fato, ajuda o cantor, né? E aí, de novo, mas por que a maçã ajuda? Existe uma fantasia, assim, em relação a essa coisa dos alimentos, que eu até demorei um pouco para descobrir na minha vida profissional. Porque, às vezes, a gente trabalhando com isso acha que as coisas são muito óbvias e não são, né? Mas eu tive um grupo de cantores, um grupo grande, que eu dava aulas mesmo num projeto aqui no centro, né? E eles não sabiam que as coisas que a gente ingere não passam pelas pregas vocais. Existia essa fantasia de que as coisas iam passando por lá e aí ia limpando, e por isso era bom, né? Então, é verdade. Então, é importante a gente reforçar que elas não passam, né? Que ela abre o esôfago, porque passa na laringe é ar, apenas ar. Se você estiver doente, pode passar alimento, mas aí tem que chamar o fonoaudiólogo para corrigir a situação. Mas, então, é o seguinte, por que a maçã é boa, né? Por que ela é boa para a voz? A maçã tem alguns componentes nela, tanto na polpa quanto na casca, que são componentes adstringentes, que promovem limpeza, né? Então, ela, por onde ela passa, no caso, dente, língua, mucosa oral, né, e na faringe, ela tira o excesso de secreção. Se a secreção está muito densa, ela consegue dar uma afinadinha nessa secreção, diminui a viscosidade salivar, né? Então, é por isso que ela é benéfica. É um efeito local, né, só nessa parte superior, que dá uma sensação de mais amplitude. Muitas pessoas referem isso, depois que eu como a maçã fica tudo mais amplo, mas é porque você faz essa limpeza mesmo, né? A pera também tem as mesmas propriedades, né? Você pode variar. Você pode variar, você pode usar a pera. Você pode usar uma pera em vez de usar uma maçã, por exemplo, né? Essa propriedade tem uma substância chamada pectina nessas frutas que ajuda nessa astringência, né? Mas lembrando que o legal é consumir com casca,
Porque essa é uma outra coisa. Às vezes a pessoa, então vou descascar e vou comer, mas você está perdendo a maior parte do agente astringente da casca. Então, o ideal é você comer com casca, tanto a maçã quanto a pera. Aí existe esse fator de limpeza em outras frutas. Por exemplo, tem no limão, tem na laranja. Mas aí por que a gente não indica? Pela acidez, entendeu? Então, eles são. Limão é bom, astringente? É bom. Laranja é bom? É. Mexerica é bom. Mas eles são muito ácidos. Então, a gente evita, de novo, né? Para tentar não ficar atacando demais a mucosa delicada do trato gastrointestinal. Né? Agora, vamos lá. Um outro alimento. O mel. Mel é bom? O mel tem as características antimicrobianas também, pelo própolis anti-inflamatórias, mas o mel é extremamente viscoso, né? E quando a gente toma o mel, ele tende a demorar muito para sair das paredes que a gente vai usar para, né, do trato que a gente vai usar para cantar. Então, em geral, a gente não indica mel por isso. Ele é muito. Mel não é mito, não é legal usar para cantar. Não é legal, não é legal. Pode ser bom, porque, por exemplo, tem pessoas que referem assim, quando eu tô com dor de garganta, porque normalmente o que acontece é isso, a pessoa está com dor de garganta, e ela busca essas coisas, chá de romã, mel, própolis, né, gengibre, para aliviar a dor de garganta. Então também a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é a dor de garganta. Outra coisa é o desempenho vocal, né? Então, o mel pode favorecer no sentido de você ter conforto, diminuir a sua dor de garganta, né? Ou que ela passe mais rápido? Sim, isso a gente tem evidência. Acontece que se você tá com dor de garganta e vai cantar e por isso você vai tomar o mel, você vai ter um alívio da dor de garganta, mas seu desempenho vocal vai ser prejudicado. Né? Então, talvez seja interessante você tomar o mel num outro momento, para dirimir a sua dor de garganta. Mas mesmo o gengibre, né? Que se a pessoa quiser usar o gengibre para diminuir a sensação de inflamação na garganta, ok, mas não para cantar, né? Cantar, exato. E ainda assim, o que é? Tem coisas mais fáceis de usar e que tem menos efeitos colaterais, por exemplo. Você pode fazer um gargarejo com água morna e um pouquinho de sal. Isso, foi perguntado isso. Gargarejo com água morna e sal. Se você fizer um pouquinho, né, para dar um pouco de conforto, porque na hora que você faz, realmente, parece que aquela dor, né, por alguns minutos pelo menos vai te deixar. Ok, não tem problema. O problema é, como eu falei, né, você sentir que a dor diminuiu, e agora eu vou agora eu vou cantar com toda a minha potência. Então, é você ter essa consciência de que você está doente, né, e nem sempre é possível cancelar uma apresentação, alguma coisa assim, mas que você não pode cometer exageros, assim. Evitar usar essas coisas para mascarar e lembrar de não cometer os exageros. Mas água com sal, por exemplo, tem um efeito anti-inflamatório interessante e não tem esse residual que tem no mel, que tem no gengibre, né, daquele ardido que dá do gengibre, enfim. Agora, se a pessoa quiser ter a prática de fazer gargarejo com água e sal, é recomendável ou não é necessário? Olha, não é necessário, na verdade, porque se você não tem um processo inflamatório, né, a indicação é para o processo inflamatório mesmo. Então, não é necessário. Só em caso de necessidade mesmo. O que seria bacana fazer com frequência para quem canta são outras coisas, né? Relacionadas à hidratação e lubrificação. Que se você quiser, eu posso falar daqui a pouquinho, então... Não, pode falar. Vamos nessa. Inclusive, a parte de hidratação foi perguntado, né? Quanto tempo leva a hidratação, como funciona a hidratação das pregas vocais? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Sim, exatamente. A hidratação é feita de duas formas, né? Primeiro, a hidratação sistêmica, ou seja, é a água que eu bebo, que vai passar pelo meu estômago, que vai passar pelo esôfago, vai para o estômago e vai ser absorvida e distribuída para todos os tecidos pelo sangue. Então, isso é uma forma. Como que eu faço essa hidratação? Tomando água ao longo do dia, sempre, aí sim é um hábito de vida, né? Ao longo do dia, não adianta também, não tomei água o dia inteiro, agora é a hora da minha apresentação, eu vou tomar logo uns 2 litros de uma vez. Não adianta, porque primeiro, né, com água você vai causar aquela sensação de estômago cheio, vai demorar demais. Vai te ter soluço, uma série de coisas. Aliás, soluço é uma coordenação diafragmática mesmo, né? Quando você está com o estômago muito cheio, você pode ter soluço, e aí sua performance fica complicada demais, né? Mas então, primeiro não adianta, porque você vai ficar com o estômago cheio, ela não vai estar biodisponível rapidamente, porque leva mais ou menos 1 hora, pensando só em água, leva mais ou menos 1 hora para você ter essa distribuição, né? Pelo sangue, absorção e distribuição. Então, o ideal é tomar pequenos golinhos ao longo do dia. Em média, 2 litros, 2 litros e 200, em média.
Se você é uma pessoa que tem problemas renais, né, alguma condição, precisa saber, aí a gente até indica conversar com o médico que está acompanhando o seu caso para saber o quanto de água exatamente você vai tomar, para também não exagerar, né? E também não falar, não, mas 2 litros, então vou tomar logo 4. Não, 4 também é demais. Então, é em torno de 2, e aí você vai sentindo se você vai tomar um pouquinho mais, 2 um pouquinho menos, né? Mas também não adianta tomar só 200 ml de água no dia. Mas, a hidratação sistêmica é dessa forma mesmo, tomando água, de preferência água, né? Não fazer aquelas substituições que eu falei, mas eu não gosto de água, então eu tomo só suco, ou só chá, ou refrigerante, que é pior ainda, né? Tentar evitar. No caso do refrigerante, por vários motivos, né? Primeiro que nutricionalmente é muito pobre, aí tem muito açúcar, né? O gás do refrigerante provoca essa sensação de estufamento gástrico, prejudica a digestão também, né? E muitos refrigerantes, esses refrigerantes de cola, né? Coca-Cola, Pepsi, enfim, tem muita cafeína também. Então, eles são um compêndio de tudo que você não deveria fazer. Você falou deles, porque acho que ninguém nem pensou que eles Ainda bem. Isso é uma forma, que é a hidratação sistêmica. Você vai hidratar, na verdade, o corpo inteiro, e aí todos os tecidos que você precisa que estejam hidratados, pregas vocais e todo o aparelho fonador, né? Todo o trato vocal estará hidratado também. Agora, se você precisa de uma hidratação rápida, né? Você precisa, assim, emergencial. Você está sentindo que está com a garganta seca, você vai cantar daqui 10 minutos, não dá tempo de tomar água, absorver, enfim. Você vai deixar de tomar água, porque a própria passagem da água por aqui, né? Você vai tomar, vai passar pela língua, pelos dentes, pelo palato, e por uma parte da faringe, ela vai fazer uma limpeza que é benéfica, né? Mas, então, você não vai deixar de tomar água, mas tem formas de você fazer uma lubrificação tópica. Fazer uma hidratação rápida das pregas vocais, né? Como que você pode fazer isso? Por exemplo, o mais simples é pegar uma gaze, por exemplo, molhar na água, tira o excesso, ela vai ficar úmida. Aí a gaze é uma telinha, né? Você coloca, por exemplo, no nariz ou então aqui na boca e aspira. E aí gotículas, vai entrar um ar com gotículas de água, né? E aí, claro, como você está inspirando, vai passar, aí sim vai passar pelas pregas vocais. Então, você tem uma lubrificação tópica dessa forma, né? Outra forma fácil de fazer é com inalador caseiro, esse que você compra em farmácia, para fazer inalação em criança. Coloca soro fisiológico, né, ou água, e aí só isso, não usar medicamento nenhum, a não ser que você tenha prescrição de um médico que tenha um problema crônico, né, como asma, bronquite, um médico tenha prescrito. Se não tiver nenhuma condição patológica, nenhuma prescrição, é só para fazer a lubrificação para a sua prega vocal mais rapidamente, você pode fazer a inalação com soro fisiológico, né? Só tomando cuidado, eu prefiro indicar, nesses casos, que o cantor, o profissional, use aqueles soros que vêm em menor quantidade, em flaconetezinho, sabe? Flaconete, que vem de farmácia. Porque você pode comprar o soro de garrafinha, né? E tem uns que vendem em pequenas porções, 10 ml cada um, assim. Eu prefiro indicar esse só por uma questão de armazenamento. Porque o outro a gente abre e deixa na geladeira, né? E aí pode ficar um tempo lá na geladeira. Então ele é muito fácil de contaminar. O outro não, ele evita a contaminação, porque você vai usar um flaconete por vez, um para cada inalação. Entendi. Entendeu? A quantidade vai para inalação. Isso, vai ser, em geral, 10 ml é suficiente, vai te dar 10, 15 minutos de inalação nesses inaladores mais modernos, né? Faz bastante névoa, tudo, e fica... E esses 10, 15 minutos é suficiente, precisa ficar 1 hora para hidratar mais ainda, não? Não, entre 10 e 15 minutos. Se você tiver isso com uma rotina, até pode fazer, por exemplo, 2 vezes ao dia, né? Ou se quiser fazer antes de uma apresentação. E o efeito é bem bacana, assim. Você pode variar, você pode inalar, né, pelo nariz mesmo, ou aspirar, ou usar os dois, dependendo do que você precisar também, porque às vezes a pessoa tem, por exemplo, vai cantar num lugar, isso é super comum, né? Vai cantar num teatro, num lugar que tem aquelas cortinas que estão ali há séculos, né? O que acontece? Qual que é o mal do ator, por exemplo, que canta nesses lugares? Aquelas coxias escuras, não bate sol lá, não tem ventilação, e aquele monte de ácaro. Se a pessoa é alérgica, tem um lindo preparo vocal. Chegou na coxia, começa. Coriza. Então, isso é um kit meio emergência, né? Se você fizer, nesses casos também, uma inalação antes, você vai diminuir, né, o efeito dessa reação alérgica que você teve por causa
Essa dica é sensacional, porque uma dificuldade que a gente tem é que a gente estuda num lugar, né, sei lá, seja na nossa casa ou vai para aula de canto, e está acostumado com esse ambiente. Aí no dia do show você vai num ambiente completamente diferente, às vezes o lugar tem ar-condicionado, enfim, uma série de condições desfavoráveis, né? Exatamente. O ar-condicionado é a mesma coisa, porque além de mudar a temperatura, ele resseca o ar demais, né? Fica aquele ar seco que é péssimo, de novo. A gente vai perder a lubrificação. Então, se você puder fazer uma inalação antes, é interessante, para recuperar pelo menos parcialmente essa hidratação, né? Então, essas são duas formas fáceis de fazer uma lubrificação tópica, mas que não substituem a hidratação sistêmica, ou seja, o hábito de tomar água em pequenas quantidades todos os dias, né? Perfeito, essa dica foi muito valiosa. Bom, a gente precisa encerrar essa conversa, porque a gente já está aqui há 1 hora falando inteiro, porque certamente vai ter sempre muitas dúvidas. Mas, assim, de um modo geral, acho que o que... Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Eu acho que a gente conseguiu... E perguntou de cigarro, né? Não, olha só que bom, né? Eu acho que... É que o foco era alimentação, né? Não era muito, assim, medicamento ou drogas e coisas assim, né? Mas se puder evitar cigarro também, pelo mesmo problema, né? Esquenta demais, tem as drogas que mudam a nossa sensação de como que a gente está se comportando, tem um problema de associação de cigarro com álcool. Acho que é importante rapidamente citar, assim. A gente sabe que os cânceres de boca e de laringe, a maior parte é causada pela associação entre uso crônico de cigarro e álcool, né? Tem alguns só por cigarro e outros só por álcool, mas quando os dois estão juntos, potencializa isso demais. E aí, quando a gente vai fazer uma entrevista, por exemplo, com pessoas, né, laringectomizados ou glossectomizados, ou seja, pessoas que tiveram partes dos órgãos retiradas por causa de câncer, perderam laringe, perderam língua, perderam palato, é terrível, tem uns casos muito graves. Normalmente teve associação prolongada de álcool e fumo, e cigarro. Isso é importante falar. Muito importante. Tem um passarinho cantando aí? Tem, ele tá bem ali na janela. Ele mostrou a voz dele, como é linda. Ai, que ele só come frutas, não bebe álcool. Né? Perfeito, sim. Bom, deixa eu ver se eu não tô... um assunto que eu acho muito importante, eu acho que você tem muita condição de explicar, é a questão da mastigação. Se tem algo que pode favorecer a tonificação muscular, né? Isso, achei ótima essa pergunta, porque isso é algo que as pessoas não costumam perguntar. Normalmente as perguntas estão voltadas para a fonte, né? Querem saber de prega vocal, assim, e a gente não sabe muito do restante, né? Como que eu faço uma tonificação local muscular? Então, se a gente está pensando que fala, voz, é músculo, é muscular, para a prega vocal, eu preciso fazer um condicionamento vocal. Então, tenho exercícios guiados para isso, né? Quando eu faço aula de canto, né? Quando você dá aula para os seus alunos de técnica, você está fazendo um condicionamento vocal. Quando tem um programa guiado por um fonoaudiólogo, também existe um condicionamento vocal pelos exercícios, né? Exercícios vibratórios, todos aqueles que a gente já conhece. Também pode ser um assunto para um outro momento, né? Agora, então, isso pensando em musculatura laríngea, certo? Se a gente pensar, são 3 vertentes aí, né? Se a gente pensar naquela integração corporal, que eu preciso de um arcabouço firme, estável, para não ter muita atenção nessa parte de cima, que é a que eu vou usar mais, né, para cantar, eu também preciso ter algum tipo de condicionamento físico. Então, a gente indica alguma atividade física, não necessariamente as que causam muita tensão nessa região, né, mas alguma atividade física, para você ter um desempenho cardiovascular, para você ter firmeza muscular, tudo. E por último, que eu acho que é o foco da questão que essa pessoa colocou, né? Essa musculatura do trato, ou seja, musculatura que faz abrir e fechar minha mandíbula, ou seja, que me dá estabilidade, que me dá firmeza, né, nas articulações, musculatura da língua, essa musculatura dos lábios, né, que também favorece a minha articulação. Como que eu treino isso? Pela alimentação. Comendo alimentos que favoreçam um esforço mastigatório maior. Então, aí, tem maçã, por exemplo, de novo falando da maçã, mas ela é um alimento que favorece isso, né? Porque ela é mais rígida. Então, você vai precisar mastigar mais vezes, né? Frutas que são mais rígidas, carne, por exemplo, quem gosta de comer carne, se a carne não tiver muito, muito molinha, aquela carne mais fibrosa,
é um exercício. Você não vai comer para isso, vamos dizer assim, né? Mas se você tiver uma alimentação rica nesse sentido de comidas mais consistentes, você vai ter Cenoura, né? cenoura, isso, alimentos crus, né? Alimentos crus de uma forma geral, você consegue esse exercício, porque você vai precisar mastigar mais. Parece um detalhe, mas não é, né, Morgana? Porque, assim, a gente consome, acho que cada vez menos alimentos desse tipo. Isso. A gente consome muito industrializado, tudo muito fácil. Então, um exemplo básico, assim, tem pessoas que não gostam de comer o milho na espiga porque é difícil. Aí vão comer o quê? Compra um enlatado, ou então corta o milho e come facinho na colher, né? Esse exercício de comer na espiga, né, de pegar a fruta inteira em vez de cortar em pedacinhos e depois só comer o pedacinho, parece uma bobagem mesmo, mas não é, faz muita diferença para esse sistema. E digo mais, assim, quando a gente trata de crianças pequenas, aí nem é um público profissional, né? Vamos pensar ali na criança, que está começando a se desenvolver. Quando a criança consegue os dentinhos dela, ela tem condição de mastigar. Mas muitas vezes, o que a gente faz, né? Para ajudar a criança? Faz papinha, amassa, raspa a maçã, faz tudo fácil. E tem várias crianças que têm problemas de fala, de desenvolvimento da fala, porque não comem, não mastigam, né? O aparelho mastigatório está totalmente associado com o ato de falar, porque a gente usa a mesma musculatura, né? De formas diferentes, mas é a mesma. Então, isso que ele falou é super importante. O que a gente tem que tentar fazer? Não facilitar demais para nós mesmos aquilo que a gente vai usar para comer, principalmente quando a gente fala de vegetais, né? De frutas, tentar comer cru, tentar comer inteiro, tentar comer o milho na espiga, né? Eu acho que houve uma pergunta sobre a questão da velocidade, talvez, de comer. Também come-se muito rápido e nem mastiga direito, né? Também. Quando você come muito rápido, aí tem várias coisas que podem acontecer, né? Primeiro que tem uma questão de saciedade. Você vai demorar mais para se sentir saciado e por isso você vai comer um volume maior. Né? Para quem é cantor ou quem está prestes a se apresentar, você vai comer muito mais do que você precisa, sensação de empachamento, risco de ter refluxo é maior. Outra coisa é que você não atinge o máximo do seu desempenho muscular mastigatório, de fato. E aí você pode, sim, alguém falou sobre disfluência, né? Acho que foi essa a pergunta, acho que velocidade de mastigação e disfluência. O termo disfluência é um pouquinho complicado porque, por exemplo, gagueira é uma disfluência, né? Mas é uma disfluência patológica. Ou seja, a pessoa precisa tratar, ter meios de cuidar daquilo. Agora, a gente tem pequenas disfluências durante o dia. Aqui na nossa conversa eu tive várias. Por exemplo, você vai falar uma palavra, troca uma letra, daqui a pouco volta, corrige. Então, pequenas disfluências na fala diária, elas são aceitáveis, são normais, qualquer pessoa faz, né? Então, ele acho que fez essa relação entre o quanto que você mastiga, perguntando sobre a disfluência. Então, se você tem um músculo que é flácido, né, que não tem a força suficiente, que não tem amplitude de movimentação suficiente, você tem um risco maior de ter uma disfluência. Né? Por exemplo, o que é uma amplitude pequena? Por exemplo, aquela pessoa que fala assim, você nem vê uma mandíbula mexer, você vê o lábio, você até entende o que ela está falando, mas assim, não mexe. Então, ela vai ter um risco maior de ter mais episódios de disfluência. Esse que eu fiz agora, por exemplo, foi um episódio de disfluência. Né? Então, é um risco maior. E aí, para cantar, você tem outros problemas. Se você tem uma articulação muito restrita, por exemplo, né, como é que você vai chegar a fazer um som que é nítido, ou mesmo chegar em certas notas que a gente sabe que tem a relação, né, da articulação com a laringe, porque a base da língua está presa posteriormente lá na laringe, enfim, tem uma outra série de coisas de funcionamento, né, dessa estrutura do aparelho fonador que podem se influenciar por isso também. Eu não sei, eu acho que talvez tenha sido essa a pergunta, eu entendi dessa forma, né? Depois dele, se não for isso, ele pode escrever para nós lá no canal e a gente responde. Legal. Bom, a gente vai ter que encerrar mesmo, mas assim, primeiro eu quero agradecer muitíssimo por você ter dedicado o seu tempo para nós, cantores, que nós precisamos tanto dessas parcerias com fonoaudiólogos, com especialistas, né, pessoas que possam nos ajudar a compreender melhor o nosso mecanismo, porque eu sempre digo que ensinar canto, e enfim, o canto ele é talvez dos instrumentos, né,
do estudo da música, o mais complexo, porque você não enxerga o que você está fazendo, né? Exatamente. Então, é totalmente sensorial e a gente realmente precisa de muito apoio para poder acertar esse caminho, né, da nossa voz, enfim, fazer funcionar da melhor maneira, né? Então, assim, agradeço muitíssimo por você ter dedicado esse tempo e também queria, assim, dizer para o pessoal que você é uma fonoaudióloga, você atende as pessoas em algum consultório, enfim, entrar em contato com você, é possível, a gente pode depois deixar aqui o seu contato, Morgana? Claro, não tem problema. Eu atendi consultório bastante tempo e agora eu estou numa modalidade mais domiciliar. Eu vou até a casa da pessoa ou até o trabalho para atender. Estou estudando voltar a atender em consultório para o segundo semestre. Vamos ver como ficarão os horários de professora fonoaudióloga mãe, né? Essa modalidade domiciliar aí é super moderna e muito Dá certo. visão, né? E dá certo. A questão só é que eu tenho que limitar um pouquinho a área de abrangência por causa dos deslocamentos, né? De um atendimento para outro. Mas eu faço sim. E posso deixar meus contatos. Basicamente, o contato mais fácil é telefone, Facebook e WhatsApp. Né? Eu estou usando assim para falar com as pessoas. Você prefere que eu já fale agora ou quer deixar depois? Eu acho que a gente pode deixar por escrito Deixa eu embaixo, né? Fica mais escrito. fácil o pessoal acessar. Então, eu recebo muitas perguntas às vezes. Você conhece algum fonoaudiólogo? Você conhece algum especialista, né? Então, assim, a ideia desse canal é justamente essa, também trazer essas pessoas que são dedicadas ao estudo da voz, para que as pessoas conheçam, né? Enfim, tendo esse contato que foi muito precioso. Obrigada. Perceber o quanto que a gente pode usufruir desse estudo, dessa ciência, né, que é a fonoaudiologia, para auxiliar a gente a poder cuidar melhor do nosso instrumento, certo? Carol, eu te agradeço muito. Eu gosto de falar sobre isso, você percebeu? Se a gente pudesse, falaria muito mais. Eu estou à disposição para quem quiser conversar comigo, quem quiser procurar atendimento. Vamos conversando. Muito obrigada. Estou muito honrada mesmo de ter sido a primeira entrevistada do seu canal. Assim, espero ter ajudado muitas pessoas. Não, minha querida, você merece, viu? Por tudo. Obrigada. É muito especial. E isso eu digo para as pessoas, vocês perceberam que não é só o fato dela ter conhecimento, mas é o trato, a maneira de cuidar, a sensação, a empatia, isso daí, para mim, eu acho que é essencial para as pessoas que cuidam de pessoas, né? Então, enfim, mas é isso. Ficou muita pergunta ainda que não era relacionada à alimentação, então possivelmente a gente vai fazer isso outras vezes. Tá bom. Já que você disse que gosta de falar sobre... A gente adora falar sobre o que a gente conhece, enfim, né? Estuda, né? Então eu acho que a gente vai ter outros encontros, tá? Vamos sim. É mal de professora, né? A professora gosta de falar. É verdade. Então tá certo. Muito obrigada. Beijo grande. Muito obrigada. Um beijo para você, para todo mundo que está assistindo, tá bom? Valeu. Pessoal, então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.